Alô, amigos do canal. Bom dia, boa noite, boa tarde para você que está conosco. Hoje nós vamos falar sobre Enoque. Mas antes eu quero que você curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Você acredita que alguém pode subir ao céu sem morrer? Sim, isso é possível. Além de Elias, Enoque também teve este privilégio. Sim, e isto é que eu vou narrar para você este vídeo. É um fato totalmente absurdo para a gente pensar nos dias de hoje. Inexplicavelmente, tal fato aconteceu um dia. Foi narrado na Bíblia. Mas por que isso aconteceu há milhares de anos atrás? Enoque, ele foi um personagem bíblico conhecido por a sua vida de retidão aos olhos de Deus e por ter andado com Deus. Ele foi levantado e levado por ele aos céus sem experimentar a morte física. Sim, foi uma grande verdade. Ele é mencionado lá no livro de Gênesis, e como aquela parte da genealogia de Adão, e é lembrado por sua fé e por ser um exemplo de quem agradava a Deus. É a verdade. Mas vamos lembrar agora que todos os dias de Enoque, eles foram como? Ele viveu 365 anos. E andou Enoque com Deus durante todo esse período. E não apareceu mais, ele sumiu. Porquanto Deus o tomou em vida, tomou para si. Mas vamos compilar a história de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque, ele nasceu da 7ª geração da linhagem de Adão. Sim, ele nasceu da geração de Adão. Ele era o 7º descendente dessa linhagem, da linhagem de Adão, através de Sete e não de Caim. Foram filhos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva. Mas é importante saber e entender que existem 2 Enoques na Bíblia. A Bíblia, o mais conhecido é Enoque, que era filho de Jared, e é mencionado na genealogia de Sete, que eu já expliquei, e foi levado por Deus sem passar pela morte física. É deste que nós estamos falando. Mas também há um outro Enoque. Quem é esse outro Enoque? Ele foi filho de Caim. Foi mencionado também lá no livro de Gênesis. Ele é um personagem importante da genealogia que leva até a Noé. Sim, veio de lá, levou lá, foi através de lá. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, ele profetizou a respeito de, dizendo a seguinte palavra: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Foi dito isso. Ele é um dos personagens lá do Antigo Testamento, filho de Jared e pai de Matusalém. Enoque, ele é conhecido pela sua fé, por ter sido um profeta, tendo andado com Deus. Ele foi sério com Deus. Ele andou durante 365 anos antes de ser transladado. Mas antes, vamos ver quem foram as pessoas mais longas, as pessoas que tiveram uma longevidade no mundo atual. Pois bem, então eu vou informar aqueles que viveram mais, segundo a Bíblia. O personagem que viveu mais de 900 anos foi Matusalém.
com 969 anos de idade. E ele é conhecido como o homem mais velho mencionado nas Escrituras Sagradas. Foi ele, está lá. Além de Matusalém, outras pessoas também, outros personagens bíblicos também viveram mais de 900 anos, incluindo Adão, que viveu 930 anos, Sete, que viveu 912 anos, Enos, que viveu 905 anos, Quenã, que viveu 910 anos, Jared, que viveu 962 anos. Sim, Noé viveu 950 anos. Na Bíblia também tem um período de um personagem que viveu 777 anos, que foi Lameque, que é pai de Noé. E ele é mencionado em Gênesis 5, verso 31, como tendo morrido com essa idade. Matusalém, no entanto, é o que possuía a idade mais avançada, foi registrada dentro da Bíblia. Mas vamos lembrar o que o Senhor falou sobre a longevidade nos dias atuais. Está lá em Gênesis 6:3. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam sempre. Ou seja, você vai morrer, pois todos nós somos mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. É o que estamos vivendo atualmente. Talvez você ache contraditório, mas o versículo citado em Gênesis foi o quê? Foi a declaração após a passagem de anos nos dias atuais. Antes era diferente. Mas lembre-se que o Salmo 90, verso 10 na Bíblia, o que ele fala sobre isso? O que ele fala sobre a duração da vida? O que ele fala sobre a duração da vida humana? Que é de 70 anos. E mesmo aqueles que chegam aos 80 fazem com canseira, enfado, pois tudo passa rapidamente. É o que estamos vendo hoje, o prazo que a vida hoje no mundo atual. O versículo completo em algumas versões diz: os dias de nossa vida sobem a 70 anos. E se alguns, eu disse alguns, está escrito na palavra que eu estou narrando, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles, o que acontece? É canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente. E nós voamos, nós vamos além. Nós vamos além. Portanto, temos que ver que esse avanço tecnológico e doenças que não se viam no passado, mas que apareceram nos dias atuais. Portanto, a passagem bíblica que fala, ela reconhece que a vida humana, nós somos limitados. E que mesmo assim com maior longevidade e a velhice, ela pode trazer consigo um certo desconforto. E a percepção da brevidade que a gente está vivendo, a brevidade da vida, nos condiz a isso. Apesar de a gente desviar o sentido da vida lá de Enoque, vivemos também, falamos um pouco da longevidade de profetas antigos e personagens bíblicos relatados, conforme eu falei, de grandes anos centenários. No caso de Enoque, aprende que, em resumo, Enoque é um exemplo de fé, é um exemplo de fidelidade, é um exemplo de comunhão com Deus. Ele foi um modelo para aqueles, o quê? Que desejam viver uma vida que agrade ao Senhor. Que você possa desfrutar da sua presença lá na eternidade, para onde todos nós vamos.
eu lembro que sempre andando com Deus. Enoque andava com Deus. Enoque era diferenciado. A Bíblia relata que Enoque andava realmente com Deus. E que Deus o tomou para si, sem que ele morresse fisicamente, reafirmando um fato excomunal na medicina. Hoje pensando, porém, informado na vida cotidiana bíblica, é outro fato, outro texto e contexto. Fato de pessoas como Enoque, Moisés, Elias, possivelmente que foram ressuscitados com Cristo. Eles devem estar no céu. Indica que já houve um juízo especial, pelo menos para esses casos específicos narrados na Bíblia, para que houvesse alguma garantia aos anjos de que nada impuro entrasse nos cortes celestiais. Está lá em Apocalipse 21, 27. Pense bem. Alguns entendem que eles foram levados para o céu físico, ou mesmo onde Deus está. Será que Deus está no céu físico? Outros interpretam que foram levados para um lugar especial. Sim, como assim, um paraíso temporário, vamos dizer assim. Ou que foram transformados e não estão mais sujeitos à morte física, à morte natural, à morte de qualquer ser humano que está pisando nessa terra. Mas de acordo com os textos apócrifos, ele se transformou no anjo Metatron e ensinou ciências e artes a humanos. É fora de contexto isso. Não existe isso. Então não compete a mim acreditar. Nós temos que fazer uma analogia a respeito disso, porque há várias versões no livro de Enoque com informações sobre anjos, sobre demônios, também sobre o julgamento final. Está lá escrito na Bíblia. Mas Enoque é lembrado também por uma profecia que fez sobre o julgamento divino e a punição dos ímpios, que está encontrada lá no livro apócrifo de Judas. Eu disse apócrifo, está lá na Bíblia católica. Não estou questionando essa questão. Enoque é considerado um profeta, pois segundo a tradição, ele profetizou sobre o futuro e sobre o quê? Sobre o juízo divino. Cada um de nós vamos ter que passar. Além da narrativa bíblica, existe um livro apócrifo também, chamado Livro de Enoque. É um livro apócrifo que detalha visões e revelações recebidas por ele, não reconhecidos oficialmente pela Bíblia. Mas esse livro não faz parte da cânone bíblico, é aceito atualmente nos dias de hoje. Enoque, ele foi visto como um exemplo de fé. Ele foi visto como alguém que agradou a Deus. Ele foi visto de uma forma diferente. Ele foi uma figura importante na história da salvação. Enoque, ele viveu uma época em que a humanidade, vamos dizer assim, estava se desviando de Deus. Está escrito nos relatos bíblicos. Mas ele permaneceu fiel às suas tradições com Deus. Ele é visto como um exemplo de retidão de fé em um mundo corrompido, um mundo difícil, cheio de coisas tristes. Pontos relevantes sobre a história de Enoque. Vamos ver com esses pontos relevantes. A ida de Enoque ao céu é frequentemente chamado do quê? Pelos evangélicos e católicos. O arrebatamento. E é um evento único na Bíblia, pois ele não passou pela morte física, como outras pessoas qualquer, como eu passarei, como você passará. Enoque foi levado ao céu por Deus, sem passar pela morte. Está escrito na Bíblia, ele não passou a morte física. Especificamente está lá em Gênesis 5:24,
Em Hebreus 11:5, narrativa indica, ele foi tomado ou transladado por Deus. Ele desapareceu da vista dos outros, ele sumiu para a sua família. Não há detalhes sobre o processo exato da fé de Enoque e sua caminhada com Deus, diferenciada. Foi justa, foi precisa, são mencionadas como razões para essa experiência. Ele viveu essa prática, ele viveu essa situação, mas dentro do contexto, a época em que Enoque viveu, ela foi o quê? Ela foi marcada pela corrupção, pelo pecado. Mas ele se destacou por sua busca por Deus e sua fidelidade. Nem mesmo Jó, a qual Deus exemplificou, teve esse privilégio. Deus testemunhou de Jó, falou bem de Jó. E o Senhor enviou Enoque para dizer ao povo que eles precisavam se arrepender. Como Noé fez, ninguém deu importância. Mas Enoque achava que não sabia falar bem e temia as pessoas que não dessem ouvidos a ele, porque ele era uma pessoa simples, mas ele era uma pessoa correta diante de Deus. O Senhor prometeu fortalecer e proteger Enoque, embora algumas pessoas não gostassem do que ele ensinava, do que ele pregava, do que ele falava. Então houve várias interpretações sobre o relato de Enoque, de sua experiência no céu. O que aconteceu? Gerou diferentes interpretações e especulações ao longo do tempo, incluindo discussões sobre a natureza da vida após a morte e o significado do arrebatamento. Poucos entendem, poucos têm essa visão. Embora a Bíblia não detalhe o processo, a tradição e a própria interpretação de alguns textos bíblicos, não sou eu que estou falando, sugerem e até mesmo afirma que Enoque foi levado diretamente para a presença de Deus lá no céu. Foi uma pessoa diferente. A história de Enoque, ela é frequentemente comparada à de Elias, que também foi levado ao céu. Foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Está lá em 2 Reis 2:11. Semelhante, mas ele foi também. Assim sendo, vemos que na Bíblia, 2 profetas afirmativamente são conhecidos por terem sido o quê? Levados vivos para o céu. Eles não passaram pela morte. Eles não conheceram a morte. Enoque está lá em Gênesis 5:24, diz que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Ele sumiu. Elias aparece lá nas escrituras sagradas em 2 Reis 2:11, relata que Elias, ele foi levado aos céus em um redemoinho. São coisas iguais, porém diferentes. Portanto, não tem que se duvidar espiritualmente. Com tantos profetas de passagens bíblicas, notamos como Deus viu a cada um, olhou para cada um desses que foram levados vivos. Antes da gente questionar o fato de ser tomado e levado aos céus, talvez materialmente nós não podemos entender, mas no entanto, espiritualmente, não podemos ser nécios ou mesmo ateus. E sim, lembrar que existe um Deus que tudo pode, Ele pode fazer, Ele pode transformar, Ele faz o que Ele quer. Não adianta você questionar o poder de Deus. É muito complexo, difícil. É um desafio que você faz pensando de forma diferente. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, nesse segundo. Você pode ir embora também, só que a sua morte será física.
Não vai ser como uma morte como teve esses profetas. Hoje nós vivemos o tempo da incredulidade. As pessoas estão muito longe do que falam, o contexto bíblico, que falam os relatos, porque o homem não quer acreditar mais no sobrenatural. O homem está acreditando apenas na parte física, naquilo que ele vê, no dinheiro, na atração, no poder, na fama. Mas ali, Deus demonstrou que aqueles que andam com ele têm um tratamento diferenciado, têm um tratamento especial. É a grande verdade. O homem hoje busca outros caminhos, onde é mais fácil, onde tem a corrupção, o dinheiro, onde tudo leva para um caminho de desvio, leva para um caminho diferente, não vai pelo caminho verdadeiro. Mas esses citados aqui foram pessoas que agiram de acordo como Deus os sempre preferiu. Enoque andava com Deus. Enoque fez a diferença para si próprio, e você também pode ser essa pessoa que pode fazer para você. Você pode criar esse instinto espiritual normal do ser humano, porque ninguém nasceu para fazer o mal. Nós somos feitos à semelhança do Senhor. Nós somos praticamente aquilo que reflete Deus em nossa vida, o caráter, a índole, a nossa comunicação com as pessoas, a empatia com as pessoas. Portanto, amigos do nosso querido canal, mais uma vez eu levo essa mensagem para você, esperando poder agradá-lo. Obrigado por você ficar até o fim da nossa gravação. Obrigado porque você é uma pessoa diferente também. Você é aquele que ama a Deus. Quem ama a Deus ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus não é cansativa, não. Ela é a solução do seu problema. Portanto, eu agradeço aqui a você. Curte, compartilhe o nosso canal. Participe conosco. Vem conosco. Inscreva-se. Vai lá tá uma faixinha preta escrito inscrever-se. Bate o dedinho em cima. E nós ficamos gratos pelo que você está fazendo. O meu muito obrigado a você e que Deus possa nos abençoar. Fiquem todos com Deus. Amém? Obrigado.